faça conforme o senhor quer fazer mesmo. Pode ficar tranquilo, à vontade. A rádio é a casa do senhor, fica à vontade, tá Muito bom? obrigado. Tudo Muito bem. obrigado. Aí, Tá igual a bom. gente está falando, 11 horas a gente começa, o senhor faz a oração, faz conforme o senhor quer realizar certinho, pode conduzir, o senhor chama, entra nos Uhum. temas, fique à vontade, tá bom? Tá ótimo, então. Tá perfeito. Ô, Tony, tá me ouvindo, Oi, Tony? estou por Ô, aqui. filho, faz o seguinte, ó, porque a reunião é mais ou menos o seguinte, eu vou fazer essa oração para esperar o pessoal chegar, aí depois da oração eu vou colocar qual é o propósito imediato da nossa reunião e o seu objetivo final. Tá? A partir daí, as pessoas vão ter 3 minutos para se pronunciarem, se vão se apresentar e vão se pronunciar, entende? Por exemplo, se a gente tiver, por exemplo, por enquanto nós somos aqui 6. Se a gente permanecer em 6, ó, entrou Renata Maués. Enfim, nós vamos ter de 3 a 5 minutos. Vamos ver quanto é o número dos participantes. Nós vamos ter de 3 a 5 minutos para cada pessoa se manifestar sobre as áreas temáticas. Né? Vou até dando uma explicação para quem está presente. Né? Então, quando chegar na sua vez, você, por favor, sobre esse tema pandemia e pandemônio, você coloque 4 pontos. Se você tem alguma visão ou alguma miração sobre essa situação. Número 2, se você tem assim, uma compreensão, qual é o seu entendimento da situação que a gente está passando, porque é nessa hora que a gente vai usar a inteligência coletiva para configurar a nossa compreensão conjunta. Então, as visões e admirações, as compreensões, o entendimento. Aí, ó, problemas e soluções que a igreja esteja enfrentando, né? Que a comunidade do Daime na sua cidade, no seu lugar, se vocês estão tendo algum tipo de problema e quais as soluções que vocês estão recebendo para resolver essa problemática da pandemia, do isolamento, por exemplo, das pessoas que estão muito sozinhas, das outras que estão muito estressadas, enfim, problemas e soluções. E quarto, se vocês têm alguma intuição, vocês receberam alguma intuição, alguma guia, né? Se vocês têm assim, alguma guia recebida pelo canal da intuição, né? Que se transformou, então, numa intenção, né? E que essa intenção se traduziu ou pode se traduzir em algum tipo de ação que você possa estar fazendo na sua casa, na sua família, na sua igreja, né? Com vistas a poder atravessar esse tempo, entende? Porque, no final, nós vamos chegar na questão da adaptabilidade. Né? É uma virtude, é uma faculdade, é uma necessidade que todos nós temos de como conseguir se adaptar às novas circunstâncias, como nós estamos fazendo agora nesse momento. Já é um sinal de adaptabilidade. Nós estamos nos reunindo aqui para poder tratar de questões conjuntas que todos nós estamos sofrendo juntos, né? Então, eu vou pedir para que as pessoas possam se manifestar sobre esses 4 pontos, vão ter de 3 a 5 minutos. E aí eu estou pedindo, Tony, que você possa controlar o tempo, tá? Ok. Quando Posso uma fazer. pessoa começar a falar, você marca, e quando der 2 minutos, você avisa, você deixa o seu microfone ligado, você avisa, 2 minutos, aí deu 3, aí conforme for, vamos ver o número, porque por enquanto nós estamos aqui, ô Silas, está escutando, Silas? Tô sim, padrinho, tô aqui. Ok, você vai participar Não, eu ou vou você vai só a ficar só na parte técnica? técnica mesmo, só na técnica. A gente é só na técnica Pois da é, rádio. até então nós temos 6 pessoas, deixa eu ver, não, mas tem mais gente agora, né? Quantas pessoas nós temos ligadas, Silas? Nós temos aqui agora 13 pessoas, contando comigo, com o senhor,
com 2 técnicos, então a gente tem 9 participantes, né? Temos aqui o Pedro, né? Temos aqui o Tony, temos aqui Casa de Estudos da Rainha. Deixa eu só aumentar o nome, o que para mim ver certinho os nomes aqui. Casa de Estudos Rainha do Mar, Pedro Céu da Aliança, Tony Vargas, Céu da Mata d'Água, Clóvis Henrique, Yara Guimarães, Seara de Luz, Rafael Rezende, Renata Estrela d'Água e Padrinho Val, esses são os conectados. Tá ótimo, então. Então, realmente. Então, vamos lá, Tony. Então, vamos fazer isso, Tony. Ó, quando der 3 minutos, 2 não, deu 3 minutos, você avisa. Você simplesmente fala assim, Ok. tempo, e aí a pessoa sabe que vai ter mais 1 minuto para falar. Ok. Então, vamos ficar numa média aí de 4 minutos por participante. Ou menos também, se a pessoa não é obrigada a falar os 4 minutos. Mas tem um limite de tempo nesse sentido. Porque depois disso, então, nós vamos fazer o diálogo, nós vamos ter uma troca de experiências, nesse sentido da gente ter a compreensão que a experiência de um pode ser a chave de entendimento para a experiência do outro. Nós vamos ver que nós estamos passando coisas conjuntas, comuns, e essa troca cria-se um fortalecimento, né, da comunidade, da irmandade, né, e ver que nós estamos todo mundo no mesmo barco. Né? Então, aí vou também dar um bom dia aqui para Clóvis Henrique. Oi, padrinho. Bom dia. Bom dia, Clóvis. Desculpa, acabei entrando com o meu nome sem querer, era para ter entrado com o nome do Céu das Águas, aqui de Maceió, Alagoas. Maceió, Alagoas. Clóvis, Maceió, Alagoas. Pois não, Céu Clóvis, das bem-vindo. Águas. Céu das Águas. Isso, valeu, padrinho, a oportunidade, viu? Estamos aqui. Valeu, tá ótimo. Bom, então acho que tem uma pessoa aqui, Renata. Bom, e também essa de Saquarema, Casa de Estudo da Rainha do Mar, está presente? Estou aqui sim, padrinho. Sua bênção. Tudo bom? Deus abençoe, filha. Tudo bom? Eu sou Luciana Tá Turquato, ótimo. agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Tá bom? Tá ótimo. Como é seu nome? Luciana Turquato. Luciana, sim, Luciana. Ok, Aqui tem uma casa de então... estudo da Rainha do Mar de Sacrifício, tá? Tá certo, tá Pra certo. dividir e estar nessa Bom, tá ótimo. história aí dessa pandemia. Isso mesmo, muito bem. Gratidão. Bom, então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nesse momento, nos concentrando, pedindo as bênçãos, a presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós, possa nos trazer a revelação, o entendimento, que isso também ilumine a nossa capacidade de poder expressar isso, abrir os nossos ouvidos para escutar o nosso próximo, a nossa próxima, entender, abençoe aqui a inteligência coletiva, que nós possamos formar aqui para poder promover justamente a compreensão, a visão, o entendimento da problemática, a visão das soluções, tudo que nós estamos passando nesse momento. E começamos aqui com 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio pelas vítimas, pelas 100 mil mortes que nós atingimos. São 100 mil almas que partiram dolorosamente, abruptamente, uma perda muito grande. Hoje é um Dia dos Pais triste para muitas famílias, né? Dezenas de milhares de famílias que perderam seu pai. Então, 1 minuto de silêncio.
Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Cadê o Silas? Oi, Está na padrinho. linha, Silas? Tô sim. Então, filho, você que tem a lista de presença aí, você faz favor, você vai convidando um por um a se manifestar. Vou dar Sim, senhor. apenas eu vou falar rapidamente aqui, só para quem chegou mais tarde. A proposta é a seguinte: alô, Renata, né? Clóvis já falamos, Luciana também, então, com todos também. Então, quantos participantes nós estamos ligados na linha, Silas, nesse momento? Nós estamos ligados com 9 participantes, fora nós. 9 participantes. 9 vezes 4, 36. Nós vamos ter uma meia hora, no mais 36 a 40 minutos agora para os depoimentos. Então, para quem chegou mais tarde, a proposta é essa agora. O Silas ele vai convidando um por um e cada pessoa vai se pronunciar sobre a questão pandemia e pandemônio nas 4 áreas temáticas. Primeiro, falar se teve alguma visão, alguma miração sobre isso, né? Número 2, qual é a sua compreensão da situação, né? O entendimento que você possa ter chegado a isso, né? Terceiro, os problemas e dificuldades que você está passando em termos pessoais, familiares e de comunidade da igreja. Você tem problemas, baseado nesses problemas, você desenvolveu algum tipo de solução. Tá? E quarta, se você recebeu tipo de alguma intuição, sempre relativa ao tema, né? Se você recebeu alguma intuição que se transformou numa intenção, né, que se traduziu em algum tipo de ação que você passou a ter. Tá bom? É basicamente isso. Então, agora tá contigo, Silas. Então tá bom, padrinho. Então é isso aí, pessoal. A gente vai fazendo aqui então a chamada. Vocês vão explanando diante dos temas conforme o padrinho Paulo Roberto passou. Eu vou fazer a chamada 2 vezes de cada nome. Quem não se manifestar, a gente pula para o próximo e depois no final a gente refaz para ninguém ficar de fora. O primeiro, Céu do Cruzeiro Iluminado, em São Paulo. Alô, pessoal. Centro de Cura Luz Divina. Estrela d'Água. Alô, pessoal. Céu do Sol Nascente. A Estrela d'Água está aí, não é, Renata? Pois é. Alô, Renata. Olá, bom dia. Isso. Pode Pode prosseguir, viu? Posso iniciar a fala? Pode sim. Ah, ok. Obrigada. Em primeiro lugar, bom dia a todos. E desejando, como o padrinho já desejou, aliás, a bênção, padrinho, desejando um Dia dos Pais com consciência, união com as suas famílias e pensamento em todas essas pessoas que perderam, né? Enfim, seus pais. Eu estou muito honrada de participar dessa conversa. E com relação às 4 temáticas, dentro da temática maior, pandemia e pandemônio, eu visualizo assim, durante esse período, eu tenho participado dos trabalhos propostos de maneira virtual na minha igreja, Estrela d'Água. A minha igreja fica localizada numa cidade do interior do Pará. Então, portanto, nós estamos nos reunindo virtualmente, cada um na sua casa. Eu estou em Belém, eu sou de Belém, estou em Belém, nesse momento aqui na casa do meu pai, graças a Deus. E, no momento, a minha percepção de um grande ensinamento que nós podemos obter de tudo isso que está acontecendo é pensar nas palavras do Padrinho Sebastião, né, e dos ensinamentos que estão contidos nos hinos, que é a nossa riqueza maior. Eu creio
firmemente que nós estamos passando pela grande ceia terrestre, que foi anunciada por tantos avatares da humanidade e pelo nosso querido, amado Padrinho Sebastião. E eu creio que esse é um momento de grande contrição, de uma necessidade de olhar para dentro, de quem pode ir respeitando muito aqueles que não podem, né? Quem pode se manter na sua casa, quem pode se manter interno, dentro da sua família, do seu lar, os seus. É um grande momento de aprendizado, de autoconhecimento também. E com relação às visões, mirações, nesses trabalhos que nós temos feito de maneira colaborativa e virtual na nossa igreja, nós não temos nos reunido via aplicativo. É sempre mesmo um convite da nossa Irmandade a cada um na sua casa abrir o seu trabalho, fazer suas orações, com as orientações dos nossos dirigentes, né, a Maria Bethânia, o Xavier, e nós nunca nos reunimos assim via Zoom ou nenhum tipo de aplicativo, nós fazemos na mental mesmo, no plano quântico mental. E temos tido grandes entendimentos, sempre a Irmandade se comunica após os inários e após os trabalhos realizados, cada um na sua casa, e a gente percebe um grande entendimento e uma força nessa união de manter as orações acontecendo e de manter os trabalhos acontecendo, mesmo que cada um com seu propósito pessoal dentro da sua casa. Nem sempre nós podemos fazer no mesmo horário, então algumas vezes acontece em outros horários. E com relação à possibilidade de apoio e amparo à comunidade, a nossa comunidade é bastante unida, é bastante pequena, né? Nós somos Renata, poucos. você tem mais 1 minuto, ok? Ok, muito obrigada por informar. Então, nós temos tido êxito nos amparos mútuos, né, daqueles irmãos e irmãs que estão precisando ou estiveram mais precisando logo no começo. Esse amparo chegou e nós temos uma amizade muito grande entre nós. E com relação às mirações e aos entendimentos, as coisas que vêm, eu posso falar por mim, não tenho como abordar o pensamento da Irmandade. E nesses trabalhos tem vindo sempre para mim a compreensão de que não foi à toa que isto aconteceu. Peço perdão, tem um relógio cuco aqui na casa do meu pai. Não foi à toa que isso aconteceu justo no ano do centenário do Padrinho. Isso é uma admiração que sempre me vem. É um desejo muito intenso de estar com ele nesse momento e estamos todos com ele nesse momento. Durante a passagem de ano, no início do ano, né, de janeiro, de dezembro para janeiro, no 31, eu passei na minha igreja e nesse dia, sim, eu tive uma grande admiração. Eu vi muitas pessoas acidentadas, sofrendo. Renata, conclua, porque nós já estamos com o seu tempo já estourado, por favor. Ok. Então, é só essa informação. Essa admiração ela me veio na passagem do ano, na noite de Ano Novo. Pessoas sofrendo, doendo, com dor, e eu não sabia o que era aquilo. E agora eu tenho a compreensão do que foi. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Renata. Agora a gente vai com a Fátima Santagra, em nome da Igreja Centro de Cura Luz Divina. Alô, Fátima? O Silas, você confundiu. Não estou representando essa igreja, não, tá? Foi o que o Roberto me passou. Nome. Tá, então pode falar em nome da igreja que você está representando, tá bom? Bom, eu sou fardada, né, da Igreja Céu do Mapiá, e o Céu do Mapiá foi a igreja que eu frequentei a primeira igreja que eu frequentei na minha vida. Atualmente eu vivo em Manaus, então eu tomo daime quando posso no Céu do Sol Nascente, e os últimos trabalhos que eu fiz foi na Flor da Montanha, da Mãe Baixinha, ligada lá ao Marcelo Bernardes, onde moram os meus filhos. Esse é um momento bem delicado, no qual o último trabalho que eu fiz foi na Flor da Montanha, sozinha no home office, atravessando a pandemia e sentindo mais do que nunca a necessidade de um resgate muito verdadeiro, muito pontual do ensinamento do Padrinho Sebastião. Eu acho que toda essa provação na matéria
a travessia da doença, a travessia do isolamento, a travessia de um certo ostracismo existencial muito grande, no qual a gente passa, eu, né? Falo de mim, eu me pergunto o que é que eu faço parte realmente, onde é que eu estou ligada realmente, o que sobrou disso tudo. E aí eu descubro a fé. A fé e a capacidade de me humilhar diante dessa verdade tremenda que é a vida, o legado, de viver os preceitos da doutrina. Já não temos, mas lemos muito e cantamos muito. Mas hoje o tempo está exigindo uma verdade materializada nas ações. Eu vivo o que eu acredito. O que é que sobrou da doutrina verdadeira nos meus atos? Eu cantei muito Justiceiro, muito, né? O inário do mestre Irineu, dos companheiros, de todos os padrinhos tão amados. Mas o que é que eu pratico verdadeiramente no meu dia a dia? E é aí que não dá nem para pedir muito socorro, graças eu dou ao Padre Sebastião, porque o socorro vem de pessoas muito queridas. Eu sei que eu estou sozinha, por um lado, mas eu tenho uma cobertura muito grande por outro. E também vem aquela certeza de aguentar firme dentro do quadrado. Tem que aguentar e tem que se corrigir. Muito do que eu vejo no outro é um pouco do que talvez tenha em mim. Aquele incômodo generalizado, aquele meio até competitivo, como eu venho de um meio de comunicação, minha formação é essa. Eu vejo hoje esse meio midiático muito, todo mundo quer ser, todo mundo quer provar, todo mundo quer fazer, todo mundo quer acontecer. E aí? Para quê? Onde é que nós vamos chegar realmente? Né? Com toda essa busca e esse monte de afirmação. Então, para mim, tem sido um momento muito sério, muito delicado, porque eu estou atravessando a doença, minha matéria está bem baqueada, mas o meu espírito quer muito Fátima, viver. atendendo a pedido, você tem mais 1 minuto. Tá, então é isso. Entre a vida e a morte está o Cristo verdadeiro. Eu acho que a grande lição pandêmica é verdadeiramente ser e não parecer. Ela veio provar o que cada um é, na verdade, na luz do dia a dia, bem claro, né? É isso. Muita gratidão pela oportunidade. Obrigado, Fátima. Muito obrigado. Tocante seu depoimento. Muito obrigado. Falou com o coração. Eu só queria uma recomendação técnica para você. Vê se você tem como ter algum tipo de iluminação, porque o seu rosto não está aparecendo na imagem. Ele só aparece assim, só a silhueta. Se você acender alguma luz aí, a gente vai poder te ver melhor, tá bom? Muito obrigado, Fátima. Então, Melhorou? Silas... Melhorou? Melhorou sim. Agora sim. Obrigado, então, padrinho. Silas, qual é o próximo? Estrela d'Água. Quando você falar Estrela d'Água, você fala o nome da pessoa e a cidade que ela está, tá bom? Tá bom, pode deixar, padrinho. Vamos aqui com o próximo aqui. Céu do Vale, padrinho Walter. São Paulo. Silas. Bom dia a todos. Eu quero só te pedir assim, nós não estamos transmitindo na rádio, viu? No YouTube. Teve alguma falha aí na chave da Rádio Jagube que ela não está passando no canal do YouTube. Desculpa, tá? Foi resolvido agora, tá, Fátima? Okay. Tudo ok. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer aí o convite aos envolvidos, parabenizar pela iniciativa, muito importante nesse momento tão difícil e triste, quando a gente comemora no Dia dos Pais o número de 100 mil mortos. Então, é um dia triste, né? E que nos remete a uma série de reflexões. E eu gostei muito de ter essa oportunidade pela ligação do Paulo, né? Ele deu um toque quando ele colocou o tema da pandemia e do pandemônio, né? E eu achei assim que tem tudo a ver com esse momento, com essa condição que nós estamos vivendo, né?
Pan é um prefixo de origem grega que tem o significado de todo, de totalidade. Quando agregado à epidemia, uma pandemia, né, tem o sentido de que é alguma coisa que é abrangente em termos de doença, no caso, no mundo inteiro. E quando a gente fala em pandemia, em pandemônio, o sentido é um pouco diferente, né? Pandemônio é uma palavra de origem literária, cunhada por um inglês, um poeta inglês, chamado John Milton, que escreveu um poema denominado Paraíso Perdido. Se puder colocar aquela imagem agora, o Rafael. E esse termo é usado, né, para nomear o centro administrativo do inferno. Não o inferno figurado, né, mas o próprio inferno. Pandemônio é o nome do palácio onde se reuniam todos os demônios sob a liderança de Satã. Trata-se de uma palavra que, na linguagem corrente, virou um expressivo sinônimo de bagunça, desordem, caos, e, numa acepção mais próxima da origem, também é empregada com o sentido de associação de pessoas para praticar o mal. E eu gostei quando... legal, Rafa, já está bom. Quando o Paulo falou com todas as letras, nomeou, né, identificou o que é que nós estamos vivendo no nosso país hoje. Uma situação em que as forças das trevas, né, tomaram o poder. E as pessoas, o povo, encontra-se com medo, com insegurança, né, com muita apreensão, porque trata-se de uma força poderosa de destruição, de morte. Você tem mais 1 minuto, querido. E a nossa possibilidade de reagir a isso tudo é a nossa doutrina, é a nossa fé. Nós tivemos aqui algumas intuições e realizamos alguns movimentos que possibilitaram a distribuição do Daime para os filiados da nossa igreja, para que a gente pudesse se reunir através do Zoom, né, virtualmente, e poder participar, né, da união e fortalecer essa fé. E, claro, dentro disso, né, a dificuldade, a doença, né, o medo, o pânico, né, puderam ser minimizados pelo contato, pela proximidade, pela aliança da nossa corrente. E isso, para nós, por enquanto, foi um alento. Walter, então, tempo. eu tinha que dizer muito obrigado a todos. Muito obrigado, Walter. Muito Agora obrigado. Muito obrigado pela informação da palavra do pandemônio. Isso é bem ilustrativo. Muito obrigado. Sim, Silas. Vamos agora com o próximo aqui da lista. A gente vai agora falar certinho aqui. A Pamela e o Felipe teve problema de conexão, viu, Padrinho Paulo Roberto, da Igreja Céu do Cruzeiro Iluminado. Aí agora a gente vai com o Pedro da Céu da Aliança, de Madrid, por gentileza. Alô, Pedro. Pedro. Então a gente vai para o próximo aqui. Agora? Isso aí, pode falar, agora, Pedro. Tá bom. Recomence os 3 minutos. Nada, boa tarde para todos. Así agradecer la posibilidad de poder compartilhar con vocês así en este momento tan difícil y en que esta situación da pandemia aisoló a todo mundo, aisoló a todas as iglesias,
Afortunadamente nós tivemos a posibilidade de facer o festival de Natal en Pseudomapiá e pudimos aproveitar aí unha parte dese ano de centenario do Padriño Sebastián, dando gracias, e agora vendo a situación como está, realmente uno ni acredita, ¿no? Entón, miña visão desde aquí, desde España, aquí paramos os traballos no mes de febrero, mas depois retomamos no mes de junio, ya cando a cosa afrouxou bastante. Mas durante todo ese tempo deu para estudiar bastante o que é o que está acontecendo aquí, ¿no? Porque a situación que se plantea sobre a humanidade é bem terrível. Se você olha un virus que se transmite moito facilmente e que mata moitas persoas e así e que non ten cura, é terrível. Mas a situación pode ser vista, ollada de unha maneira diferente, como estou sentindo aquí. A primeira cosa que con todo o respeto, porque eu sei que está morrendo moita gente, mas todos os anos morre moita gente. Aquí na España son 30.000 persoas que morreron deste virus, falan, mas non ten mortos de outra cosa, somente deste virus. No ano anterior morreron 25.000 persoas somente da gripe normal, ninguén falou na televisión. Entón, a situación é que eles están midindo o virus, a presencia do virus con un teste médico, que ese teste, a persoa que diseñou, que é un premio Nobel, ele falou que non está feito para diseñar, para detectar virus. Entón, ele detecta non solamente este virus, sino detecta tamén gente que pasou en neumonía, gente que pasou tuberculosis, gente que pasou gripe, todo iso está dando positivo neste virus. É dizer, de algún jeito, eles están juntando todas as doenças normales, esa é a miña visão desta historia, eles están juntando todas as doenças normales do ano, están chamando a todas de COVID-19, e aí a cosa é moito grave, porque claro, se sumamos todas as doenças e chamamos a todas de COVID, mas ninguén isolou este virus en ninguna parte do mundo, ninguén o isolou no laboratorio, e ninguén en ningún país están facendo autopsias para ver se é a morte é causa disso, ou é tuberculosis, ou é cualquier outra doença que está acontecendo ao mesmo tempo que este virus. E a segunda cosa é que falan que o virus non ten cura. Entón, se non ten cura é terrível. Mas aquí tamén podemos dizer que eso non é verdade. O virus ten unha cura, un produto que se llama clorito de sodio, que eu mesmo pasei este virus. Eu pasei no começo, o Santo Daime mesmo me mostrou que eu estaba infectado deste virus. E aí tomé este clorito de sodio que eu tiña en casa, porque já tiña curado de doenças bastante severas con este produto, e ao día siguiente, o mesmo Daime tamén, porque estaba tomando Daime, me falou que já estaba curado. E me mostrou varias veces que esta é a cura para este virus. Para este virus que ni é tan grave como falan, ni é tan numeroso como falan. Entón, estamos en unha situación que entronca con a palabra do Padriño Pablo Roberto de pandemonio. Isto para mí é unha historia que está planificada, é crear sobre unha doença, crear todo este pánico, dizer que non ten cura. Pedro, você tem mais minuto, querido. Estamos aí. Dizer que non ten cura, entón todo o mundo entra en pánico e todo o mundo pode ser manejado y dirigido hacia una conclusión final, que es una vacina. Y esa vacina está diseñada para tapear, para obturar la parte espiritual del ser humano. Esa es mi visão de la historia. A vacina que les quieren imponer para este virus, obligatoria para toda la humanidad, está hecha para evitar el contacto del ser humano con el espíritu. Entonces, no es verdad esta historia tal y como están falando en todos los medios de la televisión. Aquí en España tiene una asociación de médicos que se llaman Médicos pela Verdade, que están falando esto mismo que yo estoy falando, no estoy inventando, están falando que la cosa no está siendo verdadera, y entonces los planos que hay detrás para mí son estos que estoy falando, imponer la eliminación de la conexión espiritual del ser humano con Dios a través de esta vacina. Grato. Hola. Acabei. Querido irmão, agora muito obrigado. Agora a gente vai com o Chester de Céu de São Irineu. Alô, querido Chester. Alô, Chester. Alô, tá me ouvindo? Estamos sim. Alô. Estamos sim. Ok? Ok. Posso começar? Pode sim. Então, bom dia
boa tarde para alguns, porque tem gente em outros lugares do mundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. O que eu quero falar aqui sobre esse tema pandemia, pandemônio, o que eu vejo é que isso daí foi um alerta que a Terra deu e o mundo, porque isso tudo está sendo um tanto prejudicial para a humanidade, que precisava desse reino, mas para o planeta está sendo uma coisa benéfica. Muitas coisas estão regenerando, estão revitalizando no planeta. Então, quando tudo aquilo aconteceu, no dia 20 de março, foi o dia que a Terra parou, né? Todo mundo lembrou do Raul Seixas. O dia em que a Terra parou, todo mundo lembrou do Raul. Foi nesse 20 de março. Eu estava passando por São Vicente Ferre, no Maranhão, nessa ocasião, terra do mestre Irineu, e quando recebi o convite e a instrução espiritual de ficar por aqui para passar esse momento de pandemia. Então, o que eu vejo que esse momento que estamos vivendo, eles nos traz ao passado, eles nos traz ao viver da terra, de plantar para comer, a história que o Padrinho Sebastião pregou enquanto ele estava vivo, plantar para comer. Então, hoje em dia, nós temos os sistemas de agroflorestas sintrópicas, que são assim, uma saída muito grande para a nossa doutrina, para a humanidade, para tudo. Porque você faz economia, você faz alimento e você ajuda com a soberania alimentar, que é o que o planeta tanto precisa nesse momento. Soberania alimentar. Então, a pandemia veio para nos sinalizar novos caminhos, novas atitudes. Então, nós precisamos tirar bastante proveito dessa pandemia, que tem vários pontos positivos para o planeta, mas negativos para a humanidade. Então, eu vejo que Deus está, nesse momento, contemplando a Terra com um alívio e penalizando a humanidade por ser tão ignorante. Então, é isso que eu digo. Eu vejo hoje em dia na rua... Rapaz, você tem mais um minuto aí para a sua fala, ok? A pandemia, o vírus, continua, mas o medo do povo passou. O povo não está mais usando máscara, o povo não tem mais medo, mas a pandemia continua. Então, o que eu quero frisar aqui, sistema de agrofloresta sintrópica pode ajudar em vários sentidos na pandemia. Sistema de agrofloresta sintrópica. É isso aí. Céu de São Irineu, Céu do Sol Nascente, Manaus também presente aqui no coração e no sentimento da missão do Mestre. Céu do Sol Nascente. Muito obrigado. Valeu, Chester. Obrigado. Dizer apenas um informativo aqui, que conforme a gente está executando ao vivo a gente sempre pode acontecer alguns erros técnicos, e a gente teve umas falhas técnicas em enviar o sinal para os YouTubes, porém está tudo sendo transmitido ao vivo, pelo site, pelo aplicativo, pelo Facebook da Rádio Cruzeiro Universal, e está tudo sendo gravado, e a partir de agora parece que o sinal também foi liberado para os YouTubes. Então, só para explicar que são falhas técnicas que acontecem, tá bom?
Assim que for resolvido, será liberado. E acontece, né? Internet, né, gente? Então vamos lá com o próximo. Licença aí. Com licença, só um pedido, que as pessoas pudessem seguir o roteiro estabelecido pelo padrinho aí dos tópicos, eu acho, para que a gente não possa fugir muito desses tópicos que ele pede que seja abordado, ok? Pois é, concordo também. O pessoal poderia respeitar aqui os tópicos, por gentileza. A gente vai aqui para o próximo. Graciela de Paula, Céu de Paula, Céu de Estrela. Conseguiu conexão, Graciela? Pelo jeito ainda não. Então vamos lá seguindo aqui. Daniele e Gabriel, Céu da Mata d'Água. Alô? Dia. Bom dia. Alô? Estamos escutando? Alô, pode falar. Então, bom dia, padrinho Paulo Roberto. Bom dia a todos os irmãos aí que estão conectados. Eu vou fazer assim, eu vou fazer de uma forma, e assim, só lembrando também, né? Feliz Dia dos Pais, e a gente não esquecer a figura de São José. Né? São José, além de ter uma importância ímpar na doutrina, aqui para a gente no Nordeste, né? Nós somos aqui da Paraíba, de João Pessoa, é importantíssimo. Né? Não só no DAI, mas já na minha cultura familiar católica, a gente já realmente assim, tem uma importância ímpar, né? A figura espiritual do São José. E aí, os tópicos aqui, em relação a mirações, o que é que acontece? Início do ano agora, de janeiro, a gente fez um feitio aqui na casa, em parceria com o Céu de São Lourenço da Mata, aqui de Recife, e foi um feitio muito bom, né? Mas tivemos algumas situações, realmente foi muito forte, foi já diferente a energia, a gente já sentiu que alguma coisa estava por acontecer. Encerramos o feitio, uma semana, e aí, eu acho que com 15 dias fizemos um trabalho de cura aqui, que foi um trabalho bem forte também, muito forte, ficou bem marcado esse trabalho. Trabalho de estrela, né? Formato de estrela. E aí a gente notamos, assim, dá para notar, a gente já toma Daime, a gente vai sentindo essas coisas, que estava alguma coisa por vir, né? E já tinha as notícias das infecções lá na China, aquela coisa, a gente sabia que ia chegar. Aqui a gente tomou algumas medidas sanitárias, né? Na serventia do Daime já tinha o álcool em gel que a gente usava, já estávamos dispensando a utilização de copos coletivos de água, aqueles copos que ficam na estrela, cada um já trazia sua garrafinha, a gente já estava, numa certa forma, numa preparação, antes de fechar completamente os trabalhos presenciais. E aí, a compreensão da situação é o seguinte, realmente o que dá para notar é que vai haver uma ruptura, né? A gente está passando por um processo, gostei muito aí da palavra também do padrinho Walter, que ele falou, para relembrar que, com certeza, a pandemia, a Covid-19 é uma coisa horrível, mas a gente também está passando por uma situação no país, politicamente, horrível. Né? O país está jogado às traças. Né? Estamos com um grupo aí que representa um lado horrível do ser humano, em vários sentidos. Né? É um retrocesso total. E eu acho que está tudo conectado, as coisas não são à toa. Certo? Em relação a dificuldades, a gente nota assim, que existe uma apreensão dos irmãos de voltar a se encontrar de todo jeito, mesmo sabendo dos perigos, as pessoas, como falou aí também o Cheche, as pessoas estão começando a relaxar, a esquecer que a coisa continua e talvez ainda esteja pior do que estava no início do ano. Né? A gente está no número aí de contaminados e mortos que não para, que não cai, que continua, e eu acho que devemos continuar realizando nossos encontros pela internet, de forma não presencial, porque o que eu digo aqui para a Irmandade local é o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado para o Santo Daime não virar uma forma de transmitir essa história aí. Porque a pessoa que vai tomar o Daime, ela vai no intuito de curar fisicamente, espiritualmente, e aí a gente corre o risco de abrir uma sessão presencial dessa e provocar uma contaminação em massa com as pessoas que estão ali e levar para suas casas. Né? Então, acho que todo dirigente aí de igreja, todo responsável, conselho doutrinário das igrejas, acho que deve manter as igrejas fechadas. A gente deve seguir nesse formato, infelizmente, mas é para o bem maior. E qual ação, né, que a gente está fazendo? Mais um minuto, querido. Ok. Em relação às ações que a gente está fazendo aqui, a gente está tentando seguir esse calendário do ICEFRO, aí com esses trabalhos, né, com o padrinho Sebastião, com o padrinho Alfredo, com a madrinha Rita, e participamos também do trabalho aí do pessoal que fez o Inário da União e Cura, que a gente tem alguns hinos aí dentro, e também fizemos a distribuição para a Daime dos
dos componentes aqui da casa. E estamos também fazendo um calendário de estudos online, certo? E tivemos agora também um trabalho com o pessoal do Céu de São Lourenço e o padrinho Alex Polar e a madrinha Sônia, do Santa Madalena. Então, eu acho que é por aí. Essas ações a gente tem que manter a chama da igreja acesa, mesmo que seja nesse formato online. Obrigado e bom dia aí para todos. Obrigado, Daniele e Marcos, e Daniele e Gabriel. Vamos agora com Luciana Torquato, Casa de Estudos Rainha do Mar. Olá. Olá, pode falar, viu? Olá, boa tarde, bom dia ainda, né? Bom dia a todos. Eu venho aqui agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e agradecer ao padrinho Paulo Roberto pela iniciativa. Eu acho muito importante nesse momento a gente estar se conectando, e o padrinho Sebastião sempre pediu muito isso, que a gente estivesse bem ligado. Ele fala muito sobre esse momento do estudo do Evangelho. Aqui a nossa casa, ela surgiu de um presente do padrinho Sebastião de um fardamento. Ele pediu que trouxesse o estudo do Evangelho para dentro da casa e que levasse para todo mundo. O nosso trabalho é online, tá? Eu divido isso desde 2014 com vocês. E vejo que dentro do Evangelho está todo esse momento que nós estamos passando agora. Uma coisa que ele me pediu agora durante a pandemia, eu queria dividir com vocês, é que quando nós voltarmos a nos encontrarmos, a nos fardarmos nas casas, que a gente inclua o Evangelho do Padre Sebastião no kit farda, para todos nós sabermos o que é a doutrina de Santo Daime. Esse livro é sagrado. Bom, voltando ao tema, tá, do trabalho, bem direcionado, eu vi aqui uma oportunidade. Eu tive uma dificuldade em abril, eu fiquei sem telefone, sem comunicação com ninguém. O telefone deu um problema, tive que mandar para garantia, e eu não estava entendendo muito porque essa limitação dentro de uma pandemia, sem muita coisa para resolver, sem contato com as pessoas, e entrei nessa imersão. Nesse momento, eu tive uma conexão com o mestre Mineiro e com o padrinho Luiz Mendes. E eu sou reikiana, sou mestre Mineiro, e eles me deram um pedido que eu dividisse com todos os irmãos das igrejas, da doutrina, esse reiki. Eles me canalizaram com o reiki para trabalhar a ancestralidade em cima dessas mortes que estão acontecendo agora. Eles só me pediram duas exigências: que fossem fardados do Santo Daime, tivessem pelo menos um nível 2 de reiki, para poder ter um entendimento do que é essa energia. E esse reiki, ele vem com ervas, ele vem com sons, para nos conectarmos com a nossa ancestralidade e podermos ajudar a passagem astral que está acontecendo agora, com todos esses 100 mil mortos, com essa pandemia. Depois que alguém quiser saber, esse trabalho é gratuito, eles também me pediram isso, que fosse dado gratuitamente para todos, que não houvesse cobrança. E sobre a minha compreensão, né? Eu fiz umas anotações aqui para poder direcionar. A minha compreensão hoje do que está acontecendo em relação à pandemia é que nós estamos dentro de um momento de mudança dimensional, né, planetária, e que, mais do que nunca, nós somos frequenciais, o planeta é frequencial, e o momento é frequencial. Muitas vezes a gente acaba se conectando, como o amigo estava há pouco falando, sobre esse sentimento de medo que socialmente foi implantado desse pandemônio em todos nós. Mas nós que somos da doutrina de Santo Daime, temos que saber e termos a firmeza de que somos protegidos e sabemos que somos frequenciais. E precisamos estar vibrando dentro dessa frequência de luz, até para podermos estar dividindo isso com as pessoas que nos rodeiam, para terem a firmeza que é a fé. É uma coisa que eu tenho, eu passei por muitas patologias antes de chegar a esse momento de hoje. Eu tomo Daime desde 2005, eu fui me parar em 2014, 4 cânceres, sabe, glaucoma. Hoje eu só tenho gratidão. Irmã, você tem mais 1 minuto, ok? Ok. Eu vejo esse momento como um momento frequencial, que a gente se preocupe em estar fazendo banimento energético
São Miguel, limpando a egrégora, se fortalecendo dentro das suas casas. Tem um trabalho do pessoal do Céu de Maria, que é o amigo Hino, apresentei aos irmãos com o Hino. Tem dicas que a gente pode depois estar dividindo, já está fortalecendo isso tudo. E a solução que eu encontro hoje é que todo mundo se dedique bastante ao estudo do Evangelho do Padre Sebastião, porque ali ensina bem a passagem do que a gente está vivendo hoje, tá? E quero dividir sempre com vocês, desde 2014, eu posto sempre no WhatsApp e no Facebook as passagens do Padre Sebastião, para a gente levar para a semana para o estudo. E quero mais uma vez agradecer estar aqui com vocês, pedir força a todos vocês, que isso tudo vai passar, vão surgir um momento diferente, sim, da gente se encontrar. Enquanto isso, vamos formatar esse momento online, que eu acho muito importante, para que nós possamos nos fortalecer e fortalecer todos com o que estão em volta de nós, frequencialmente, com a nossa energia, com a nossa luz e com a nossa fé, que é isso que aumenta. Gratidão, gente. Obrigado. Vamos agora com o Clóvis Henrique, Céu das Águas, Alagoas, Maceió. Ora, bom dia para todo mundo. Valeu a oportunidade, tá? Sobre a relação com a pandemia, aqui em Maceió, a gente também foi pego de surpresa, porque começou com um caso, a gente achava que esse caso já ia passar e pronto, não foi. Aí foram 3 meses de quarentena. A gente acreditava que ia ser só 3 meses e ia voltar ao normal, não voltou, foi se prolongando. Foi aí que começou a cair a ficha mesmo, que a gente não ia conseguir voltar a fazer a realização dos trabalhos, né? Então, a gente foi ali aos poucos entendendo o que estava acontecendo para poder trazer mais para perto essa relação pandemia, vida da gente e doutrina, né? Eu acredito que, aos poucos, ficou bem nítida assim, a ideia de que a gente tinha que trazer para nós, para o nosso convívio familiar e para dentro da nossa casa, a doutrina. Porque muitas vezes a doutrina a gente enxerga ela como o salão, a igreja, as pessoas, o nosso encontro e o nosso ritual. Mas agora a doutrina teve que se transformar e a igreja teve que ser nosso corpo, o nosso templo. Então nós nos transformamos em uma igreja e agora nós realizamos essa relação interna com as sessões, né? Então a gente partiu mais para... Eu vejo mais dessa forma, que a gente precisa agora trazer muito, interiorizar muito a ideia da igreja no nosso corpo, nosso templo, para a gente poder realizar assim, sem perder de vista e sem perder o ritmo com a doutrina, né? Então, como eu vejo a pandemia, a transformação, eu vejo a transformação, eu vejo a Terra melhorando, eu vejo as pessoas se encontrando consigo mesmo com mais verdade, tendo que confrontar a si mesmo dentro da sua casa. Casais que não se conheciam bem, agora passaram a se conhecer. A gente vê muitos casos de casais que estão se separando, níveis de depressão aumentando, pessoas que não conseguem dormir porque viviam, né, constantemente durante o dia, dormiam com facilidade, não estão conseguindo dormir, estão tendo insônia. Essa questão da visão espiritual, eu não tive nenhuma visão espiritual quanto a isso. Na verdade, a visão é a realidade do que está acontecendo, e eu vejo que eu tive que ser mais forte para poder conviver dessa forma. Como? A minha esposa, eu preciso tratar 2, 3 vezes mais, ter mais respeito, ter mais paciência, ter mais compreensão, tudo 3, 4 vezes mais, porque a gente precisou ter uma nova educação, né? Então, o convívio com a minha esposa, tratar bem da minha família, cuidar bem da minha família, estruturar isso, para mim foi o mais importante na pandemia. Ver o meu filho bem, ver minha esposa bem, ver meus familiares bem, né? Então, fortificar minha profissão e fortificar a ideia da doutrina, porque a gente é zelador aqui da casa e mora aqui na igreja. Então, irmão, você tem mais 1 minuto, querido. Certo. A gente percebeu rapidamente assim que a gente tinha que zelar e cuidar da doutrina aqui, né? Então, a questão da live, a gente passou a se organizar agora com as lives, fazer as concentrações, fazer missa, e toda quarta-feira a gente tem uma reunião administrativa e reza um terço, e parte para
as reuniões administrativas online. E toda segunda-feira a gente faz a reunião com os visitantes, para não deixar os visitantes soltos, assim, à toa, né? Sem saber de nada, a gente trouxe para perto, e sempre a gente está fazendo a leitura de algum livro instrutivo da doutrina, na segunda. E na quarta, a reunião administrativa. Pronto, basicamente é isso aí. Valeu a oportunidade. Valeu, padrinho, por reunir a gente, viu? Muita luz, muita paz. Já é? Certinho, Clóvis. Muito obrigado, viu? Agora vamos com a Yara Guimarães, Seara de Luz, Distrito Federal. Alô, Yara. Bom dia, gratidão aí a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês. Então, a respeito da pandemia, quando foi em dezembro, vocês estão me escutando? Quando foi em dezembro, eu tive uma Sim, viu, miração. Yara? Pode continuar. Quando foi em dezembro, que eu estava na Bahia, eu tomei um Daime lá do Juruá, tive a miração que o mundo ia estar num processo muito desgastante. E eu escutava vozes, pessoas pedindo socorro, várias pessoas fazendo passagem, e eu senti que ia ter um abalo. Mas antes de ter a pandemia no Brasil, eu já estava vendo estudar alguns vídeos, algumas coisas que estavam acontecendo na China, e eu morei 8 meses lá na Europa, e várias pessoas falavam assim para mim que ia ter uma doença que ia abalar o planeta. Só que eu não entendia, né, que eles falavam isso para mim. E daí, quando eu voltei para Brasília, foi quando parou tudo, voltei em fevereiro, e eu já estava sentindo que ia acontecer alguma coisa. E quando parou, minha mãe, minha família não acreditou muito que ia ter essa parada de todo mundo ficar em casa e se proteger. E quando caiu a ficha foi quando realmente paramos todos os trabalhos espirituais, do Santo Daime, da Umbanda, da Jurema Sagrada, e decidimos, então, entrar em oração em casa, né? Tá orando, pedindo os nossos guias, nossos orixás, proteção, Mestre meu, Padrinho Sebastião. E o processo que aconteceu na nossa casa foi que vários filhos de santo começou a pedir ajuda, socorro, né? Muitos ataques espirituais, pela forma também da energia do medo, né? Então, assim, essa energia, ela faz com que o campo vibracional baixe, né? Então, assim, eu comecei a observar que se eu ficasse com medo, minha família, meus filhos, minha mãe, e seria ruim a nossa vibração, né? O nosso terreiro também. Então, comecei a vibrar positivo, comecei a fazer alguns trabalhos que há muito tempo eu já queria fazer, que eram algumas lives falando um pouco dos orixás, das energias, descarregando, né? Porque quando a gente canta, a gente está descarregando. Então, o modo que eu encontrei para me ajudar a superar essa energia, esse medo, foi cantar, louvar, rezar, né? Tem um trabalho que a gente faz que toma daime e reza o rosário o rosário 3 vezes, né? Então, assim, o processo da pandemia aqui no nosso terreiro, na nossa seara, a gente está conseguindo vencer através do nosso rezo, através das nossas orações, pedidos espirituais. A gente está sempre conectado com os guias, né? Minha mãe não faz nada assim sem estar recebendo orientações espirituais, né? E eu mesma estou sentindo, eu, Yara, né? Esse momento está bem sensível, né? A audição tá, essa parte mediúnica está muito forte, de você escutar algumas orientações que vêm. Se você estiver ligado, você vai escutar, conectado com o espiritual mesmo, né? De ter sonhos, mirações. Às vezes eu tomo daime aqui em casa, o daime que a gente toma é o do Juruá, muito forte. Tomo daime aqui em casa, tenho mirações, tenho revelações, e eu sinto assim que agora é o momento da gente estar praticando nosso templo, né? Igual o padrinho Alfredo fala, o templo sendo cada um, mas continua ensinando. Então não é só a gente estar no terreiro ou estar na igreja para a gente dizer que está espiritualmente ligado, né? Yara, O lance agora mesmo, sim, o lance agora mesmo é a gente acreditar na nossa fé, no nosso coração, que é a nossa verdadeira igreja, continuar expandindo, compartilhando os nossos ensinos via internet, via telefone, às vezes até mesmo de você conversar com a pessoa, você já está ajudando a pessoa. Então é isso. Esse momento é a gente estar zelando a nossa igreja, o nosso coração, conectado com Deus primeiramente, os nossos guias, curadores, para ajudar a gente a passar essa barreira que está sendo bem forte. Gratidão, oportunidade, muita paz, saúde e axé para todo mundo.
Obrigado, Yara. Agora a gente vai com o Tony, representando aí a Casa de Oração São Francisco de Assis. Não é isso mesmo, Agora, Tony? agora Silas, está me ouvindo, Silas? Sim, padrinho. Então, faz favor, você pode marcar o tempo do Tony? Posso sim, senhor. Obrigado. Tony, pode falar. Bom, meus queridos, bom dia a todos. Satisfação poder estar aqui com vocês, padrinho dessa live. Bom, vamos direto ao tema, aos temas. No que diz respeito às visões, mirações, compreensões, o que nós temos tido de entendimento e recebido é que o planeta Terra, o ser humano se afastou de Deus, se afastou da natureza, se afastou da fonte, a fonte mãe, de Gaia. O ser humano se distanciou de si mesmo. E nada é por acaso, nada acontece por acaso. Essa pandemia, ela com certeza está aí para dar um equilíbrio nesse desequilíbrio humano. Aonde, Janaína? Almoçar? Né? Dá um equilíbrio nesse desequilíbrio humano. Ó, desliga o microfone aí, por favor, Yara. E o homem, através dessa pandemia, ele está podendo se aproximar de si mesmo, dos amigos, né? Então, com certeza, foi um momento para a transformação da humanidade e fazer com que o homem se volte para próximo da Mãe Terra, né? Enxergue o planeta de uma forma diferente. A nossa casa de oração, aqui a Casa de Oração São Francisco de Assis, suspendeu os trabalhos que em março nós não fizemos live ainda aqui com o grupo da igreja, estamos participando das lives aí dos padrinhos, etc., dos trabalhos. O que a gente tem feito aqui, como buscando assim uma solução, porque como o irmão da Paraíba falou, existe uma ansiedade da Irmandade de querer estar reunida, de querer estar junto, né, de estar próximo, mas o momento pede que a gente fique um pouco mais distante. E a gente não fez live ainda. Estamos pensando a partir de setembro. Agora, se não aparecer uma vacina, obviamente, a gente iniciar as lives. A solução que a gente fez para aquelas pessoas que nos procuraram, se nós cedemos o Daime de guarda, as pessoas estão com Daime em casa, porque muita gente estava precisando de Daime, então a gente passou o Daime, as pessoas estão com esse Daime em casa, e de vez em quando a gente se reúne com um irmão, com o outro, para conversar. Mas a partir de setembro a gente já pensa e dá início assim às lives do grupo da COSFA, da Casa de Oração, né? Para que a gente possa conseguir estar mais próximo, né? Porque as pessoas estão realmente se sentindo distantes e a gente fica preocupado com tudo isso, né? A gente não quer que as pessoas voltem para o mundo da ilusão, porque sabe como é que é, né? Resta 1 minuto, querido Tony. Queridão. Então, essa foi a atitude que a gente tomou aqui. Então, a partir de setembro, dá início às lives aqui do grupo, da Casa de Oração, né? E poder rezar e pedir a Deus que cada um procure, dentro da sua força, pedir a solução rápida para essa cura, para essa doença, que com certeza vai vir. A ciência está aí, está estudando, vai ter uma vacina, sim, a gente só não sabe quando, mas até lá vamos nos cuidar e é tudo isso aí que a gente vem, né, repassando para os irmãos, para os amigos que nos procuram. Então, era isso aí que eu tinha para falar, meus queridos. Obrigado a todos. Obrigado, Tony. Padrinho Paulo Roberto, agora é com o senhor, tá bom? O microfone, abriu o microfone, está ouvindo? Estamos sim, padrinho. Tá ótimo. Então, olha, eu estou assim, dando graças a Deus por todos vocês, entende? Porque realmente nós conseguimos aqui montar, cada um com o seu depoimento, falando com verdade, baseado nas suas próprias experiências, revelações, entendimentos, né? Se a gente for costurar tudo que foi dito aqui, a gente chega numa visão assim maior, né, da situação que está acontecendo, né? E o que foi dito aqui em várias pessoas, as palavras do Padrinho Sebastião. O Padrinho Sebastião continua sendo o nosso guia maior. O Padrinho Sebastião continua sendo a nossa referência, né? Inclusive com todos os seus hinos proféticos, premonitórios,
né, anunciando realmente tudo isso que estava para acontecer e está acontecendo agora, né? O próprio mestre Irineu, né, depois, não se admire de tudo o que aparecer, e está aparecendo, né? Então, nesse momento, é a mesma coisa que o mestre Irineu falou antigamente, vamos segurar nos ramos verdes, né? Para a gente poder ter uma orientação, porque, pelo que a gente vê, que o nosso irmão lá de Gabriel e Daniele, né, de João Pessoa, falou muito bem, né? E existe uma grande confusão, existe uma grande desorientação, né? Existe um número gigantesco de teorias conspiratórias que fazem com que essa confusão aumente mais ainda, né? Então, realmente, de acordo ali com as definições etimológicas ali trazidas pelo Walter Dias, né? A gente vê que realmente tem um inferno aqui na Terra, né? Com demônios mesmo criando essa confusão gigantesca, entende? Então, eu acho que uma missão da nossa doutrina, uma missão das nossas igrejas, uma missão, inclusive, pessoal também, é a gente poder iluminar o pandemônio. Esse pandemônio ele precisa ser iluminado. Esses seres eles precisam tomar daime para ver se eles chegam na luz, entende? E parem de fazer essas maldades. A gente vê uma série assim de covardias, crueldades. Esse pessoal que está usando a pandemia como um instrumento de corrupção, essa venda desses ventiladores superfaturados, esses hospitais de campanha falsos. Não adianta nem a gente falar muito por aí, mas é apenas para a gente poder ter um entendimento que tem uma confusão extraordinária, tem um pandemônio. A polarização, a politização da saúde, que até hoje não tem um ministro, tudo isso são sintomas, né? Sintomas muito. Esse ministro do Meio Ambiente, que a proposta dele principal é a própria destruição do meio ambiente, isso é um puro sintoma de pandemônio. Quer dizer que então existem demônios mesmo manifestados, influenciando, botando para acabar. Entende? Então, é uma batalha de vida ou morte, né? Onde que até agora, pelo menos 100 mil vidas já foram perdidas, né? E o número de casos continua crescendo. Nós não estamos numa curva ascendente vertical, mas nós chegamos num platô, né? E nesse platô ficamos, né? Com uma média entre 40 e 50 mil casos por dia. Então, 50 mil casos por dia, em 2 semanas, já dá 1 milhão de casos. E esses 1 milhão de casos novos vão infectar quantos mais? Então, é uma situação que a gente não pode... Aí é que é a questão, que é nessa hora que vale o daime, é nessa hora que vale a espiritualidade, é nessa hora que vale as palavras do Padrinho Sebastião, é nessa hora, como falou a Fátima e outras pessoas, é que vale a nossa fé, entende? Porque é a nossa fé que nos segura, e toda a clarividência, toda como se diz, a translucidez, a percepção extrasensorial propiciada pelo fenômeno de expansão de consciência, que é um dos principais efeitos do Santo Daime, né? Então, para que a gente possa ter a visão necessária, qual é o caminho do meio. O Padre Sebastião já vinha avisando ali na Nova Jerusalém, do paraíso andar direitinho, do paraíso andar direitinho, caminhando bem limpinho na presença do meu Pai. Então, isso aí está mostrando que existe um caminho do meio entre os extremos. Para que a gente possa achar o meio, nós temos que visualizar os extremos. Então, qual é um extremo? Se a gente for olhar para a esquerda, a gente vai ver um medo. Medo é natural, medo é humano. Quem é que não tem medo de se infectar? Quem não tem medo de morrer? Não tem medo de parar num hospital que não tem o CTI? Medo de infectar os seus familiares, os seus mais velhos. Esse medo é natural. Esse medo é natural e ele deve ser ouvido. A gente deve tomar responsabilidade em relação a escutar esse medo, para que a gente não possa se expor desnecessariamente, né? Agora, ele começa a ser extremado, ele começa a ser excessivo quando ele vira uma paranoia.
Então, vira uma paranoia, e essa paranoia escala para um pânico. Inclusive, esse pânico se transforma num pânico social, como está acontecendo atualmente com o desenvolvimento de uma série de fobias. As pessoas têm medo de tudo, elas têm, e isso exagera, fica uma coisa patológica. Então, o Daime, a doutrina, a fé, a coragem, a inteligência, o bom senso, a humildade nos mostra um caminho do meio que a gente pode continuar a ter o nosso medo, que é natural, mas também que esse medo não se transforme em paranoia ou em pânico. Qual é o outro extremo? O outro extremo é o que se chama do negacionismo. É o que falaram aí da gripezinha, isso não é nada demais e tudo. Vamos para a rua, vamos nos infectar, vamos infectar os outros e tudo. E parece que nesse momento a gente não se importa com a dor e o sofrimento de dezenas de milhares de famílias, entende, que estão sofrendo bastante. Eu pessoalmente, eu tive que fazer um tratamento de cambô. Eu tomei fiz 7 sessões de cambô com intervalo de 3 dias, acabei tomando 42 pontos no total, porque eu, como médium, eu, como um aparelho, e não estou preocupado em negar, ao contrário, eu tenho minha solidariedade, eu tenho um sentimento de compaixão, eu comecei a sofrer bastante. Mesmo no isolamento, mesmo não havendo nada comigo nem com a minha família, eu comecei a sofrer muito. Esses dramas essas, como é que se diz? Essas listas de espera para o CTI, a pessoa ali no corredor abandonada, sentada numa cadeira, com a família do lado de fora, sem poder ter um contato, e morrendo nas cadeiras, um morrendo atrás do outro, naquelas cadeiras dos corredores dos hospitais. Pessoas desenganadas, que o hospital não tinha mais como atender, voltavam para casa. Imagina uma pessoa voltar para casa sem atendimento, sabendo que pode morrer de uma hora para outra e acabar morrendo. E a família não poder nem estar no funeral, não poder botar uma flor, dizer uma prece, entende? Então, isso criou um peso de dor, e ainda existe esse peso de dor muito grande, entende? Que nesse momento é que a gente, através da fé, práticas ascéticas, como que falou aí da leitura do Evangelho do Padrinho, as rezas, as meditações, as dietas alimentares, né? As leituras, a troca de experiências, como nós estamos fazendo agora, isso é uma coisa que nos coloca, assim, num caminho do meio, onde a gente não tem que negar o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, não ter um pânico total, porque a fé nos traz uma esperança. Em relação, quer dizer, então, a questão principal para nós, eu repito, é a iluminação do pandemônio, porque os países onde aconteceu só a pandemia, eles tiveram problemas. Você vê os exemplos aí belíssimos de Coreia do Sul, Alemanha, Nova Zelândia, né? E tantos outros. Tailândia é impressionante, 70 milhões de habitantes, 3.500 casos, 52 mortes. Então, nesses países, a gente não vê a manifestação do pandemônio. Agora, aqui nos Estados Unidos, na Índia, na Rússia e em outros países, a gente vê que o diabo tomou de conta mesmo. E está provocando uma coisa muito forte. Agora, em relação ao entendimento que eu tenho, eu já tinha visto isso antes. O próprio Padrinho me mostrou uma coisa no tempo que ele estava vivo ainda, e nas mirações com ele mostra a mesma coisa, inclusive, como se diz isso? Gaia. Né? Gaia, o grande organismo vivo, o nosso planeta, né? Sendo severamente atacada, destruída, vilipendiada, né? A gente vê agora aqui no Brasil invadindo as reservas indígenas, fogo de uma magnitude como que a gente nunca viu antes, a acidificação do planeta. Então, está criando os próprios sistemas de suporte à vida, né? Ar, água e temperatura estão sendo severamente danificados, né? Agora, isso é uma coisa que só Gaia mesmo, porque todos esses cientistas, ecologistas, especialistas,
falaram, olha, o que vai piorar agora são as secas gigantescas, as enchentes, os furacões, a magnitude dos furacões, né, a acidificação do oceano, né, tudo isso estava sendo previsto. Agora, que viria um vírus, né, para poder causar o que está acontecendo, é tipicamente de Gaia, né? E realmente veio para melhorar o planeta. Veio para melhorar o planeta e está melhorando. Na Baía da Guanabara, a gente vê agora tartaruga, patos, né, nadando nos canais de Veneza e por aí afora, né? Então, novamente é isso. Alguém falou uma coisa importante, trazer a doutrina para as nossas casas. As igrejas estão fechadas, então está em cada um agora se transformar numa igreja. Cada um de nós agora é uma igreja de carne, osso e sangue, onde se reza, onde se canta, onde se toma daime, tudo que faz a igreja, a gente está fazendo em nós agora. Nós viramos as igrejas. E é muito importante que a gente possa continuar nesse sentido, né? E uma coisa também para finalizar, que eu acho muito importante, é a questão da ação, né? Entende? Eu tenho tido uma série de intuições que se transformaram, então, em intenções, né? Eu entrei no isolamento, então, para eu poder lidar com o isolamento, com a solidão, com as privações de tudo, a renúncia às coisas não essenciais, o meu jeito foi espiritualizar o isolamento, monasterizar o isolamento, né? Através das orações matinais, as meditações, as leituras. Para mim, a oração de Jesus é o que realmente me segura mesmo, me guia, né? A troca de informações. Então, é a forma como eu estou tendo de poder atravessar isso de uma forma positiva, de uma forma construtiva. Alguém falou nisso aqui hoje também. Esse vírus está mostrando aqui quem é quem. Quem é do bem está se mostrando que é do bem através da prática do bem. E quem é do mal também está se mostrando que é do mal mesmo, praticando somente o mal, né? Então, isso está mostrando a identidade de cada um. É uma coisa assim, é quase que o joio e o trigo agora se manifestando para valer. E o importante nesse sentido é que a gente, então, possa, essas intuições que a gente receba, se transformam numa intenção dentro da vida pessoal, na vida familiar, na igreja, que se traduzam em ações, entende? Em ações de solidariedade. Se a gente tem a nossa fé, se a gente acompanha o Cristo, se nós somos afilhados, todos filhos e filhas do mestre Neu Padre Sebastião, é importante que a gente se ligue na prática da caridade, na prática da solidariedade, na materialidade da compaixão. Então, por exemplo, há um tempo atrás aí, eu fiz um trabalho global, que reunimos igrejas de quase 20 países, né? Conseguimos doações. Então, nesse sentido, nós podemos ajudar toda a favela da Maré, no Rio de Janeiro, ali no Complexo do Alemão, né? Com 600 cestas básicas, né? Uma coisa que me tocou muito, quando eu ouvi falar que as escolas iam fechar, eu falei, e a merenda das crianças? Que quanta criança só tem a principal alimentação do dia na merenda. Então, eles não têm mais a merenda. As mães em pânico. Então, nós também canalizamos as doações para escolas aqui em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, para que também essas famílias todas pudessem receber cestas básicas que substituam a merenda. Fizemos praticamente a mesma coisa na Rocinha, a favela da Rocinha aqui no Rio, na Maré. Nós também bancamos refeições. Tem um drama também dos velhinhos isolados, que eles não têm nem como cozinhar mais dentro de casa. Então, bancamos, acho que talvez quase 1.500 refeições para serem distribuídas para eles, e também uma preocupação muito grande, que está crescente cada vez mais, é com os povos da floresta, nossos povos ancestrais, os indígenas. Como está todo mundo vendo, está tendo, que até um ministro aí do Supremo falou em genocídio. Esse genocídio está acontecendo.
E nós estamos perdendo enciclopédias, bibliotecas humanas gigantescas, como os pajés, que estão indo embora, levando com eles todo esse conhecimento. Então, desse trabalho global que nós fizemos, nós também dirigimos toda uma série de ajudas para a tribo dos Yawanawá, no estado do Acre, e isso eu estou dividindo essa experiência, repartindo isso, para que a gente possa fazer mais dessas coisas, entende? E nós também, no começo, estamos fazendo essas lives assim, eventuais, né? Lives eventuais e tudo, mas aí, há um tempo atrás, numa concentração que a gente fez aqui do Céu do Mar, virtual, nos hinos do Padrinho Sebastião, veio uma mensagem muito clara dele, falar: acende a luz, mantenha-la acesa. E eu interpretei essa mensagem como que a gente continuar a fazer as lives. A gente, pelo menos as concentrações, 15 e 30, nós estamos fazendo, virtual, entende? Porque tem alguém também, acho que foi a Yara, alguém também falou nisso aí, quer dizer, as armadilhas antigas estão aparecendo. As ovelhas estão se desgarrando. Tem muita gente agora que não vai mais na igreja, não toma mais daime, não tem mais aquele convívio tão saudável e salutar, estão voltando a beber, estão voltando para o álcool, né? Estão se metendo com droga, estão usando um escape, porque não estão conseguindo lidar com a ansiedade, com a angústia, inclusive de se encontrar consigo mesmo e de permanecer maior tempo dentro de casa com a sua família, entende? Então, os trabalhos é muito importante que eles continuem até a chegada da vacina, que eu acho que é o que realmente vai liberar nós voltarmos para a igreja. Esses trabalhos continuam, né? E que também o que nós estamos fazendo aqui interigrejas, a igreja também possa fazer. Eu estou gostando muito dessa experiência, estou achando essa experiência extremamente positiva e produtiva, e vou propor aqui para a minha igreja do Céu do Mar que a gente faça Zoom entre nós, né? Faça Zoom entre nós, para que a gente continue trocando isso e ajudar aqueles que estão sofrendo esses ataques espirituais que foram mencionados. O pandemônio ele não está dando dó de ninguém. Na espiritualidade, no astral, os demônios estão atacando direto para ver quem é que eles escolhem, para ver quem é que eles podem, como se diz, possuir, dominar, né? E então é importante que cada igreja tenha essa consciência, estabeleça mecanismos de proteção para todos os fardados, fazendo esse tipo de Zoom, fazendo trabalhos virtuais, tendo assim algum tipo de atendimento. E, finalmente, a gente poder, como se diz, levantar a bandeira da esperança, né? Não vamos nos abater. Eu estou falando isso porque eu mesmo comecei a ficar muito abatido, por isso que eu fiz o tratamento do Cambô, né? Não vamos nos abater, vamos manter viva, acesa a tocha da esperança, né? Afirmar de que tudo isso vai passar, entende? E como o Chester falou da agrofloresta e outros falaram de várias coisas aí, vamos incrementar nossas soluções, vamos usar isso para crescer, entende? Para construir, para se desenvolver dentro dos princípios de adaptabilidade. Adaptabilidade foi o que fez certas espécies poderem sobreviver aos cataclismas na Terra, né? Onde os dinossauros não conseguiram se adaptar, os mamíferos puderam se adaptar e graças a Deus, estamos hoje aqui, entende? Então, é muito importante que a gente possa entrar no estudo da adaptabilidade. Como é que nós vamos nos adaptar às novas circunstâncias de vida de uma forma que seja positiva, seja construtiva e que possa nos desenvolver, fazer-nos crescer. Então, tá aí são 11h20 certinho agora, que foi a hora nós combinamos de encerrar, e eu queria encerrar cantando um hino. Na verdade, ele não tem um ritmo do hino ali do maracá, da marcha, é mais um canto. Meu Deus do céu, o que foi que aconteceu neste planeta que um dia a voz criou, meu Criador? Criou a vida
em equilíbrio e harmonia. Agora é a morte, tormento da pandemia. Meu Deus do céu, o que foi que aconteceu neste planeta que um dia vós criou, meu Criador? Criou a vida em equilíbrio e harmonia. Agora é a morte, tormento da pandemia. Meu Deus do céu, perdoai o que fizemos neste planeta, desde o dia que nascemos e tanto ofendemos. Quando surgimos, aqui era um paraíso. Agora é tarde, tudo aquilo foi perdido. Meu Deus do céu, perdoai o que fizemos neste planeta, desde o dia que nascemos e tanto ofendemos. Quando surgimos, aqui era um paraíso. Agora é tarde, tudo aquilo foi perdido. E a pandemia se transforma em pandemônio. Estão perdidos e não se sabe aonde vai. Só vai, meu Pai, poder na terra, na mão de alguns demônios. Quem veio do bem, praticam somente o mal. E a pandemia se transforma em pandemônio. Estão perdidos e não se sabe aonde vai. Só vai, meu Pai, poder na terra, na mão de alguns demônios. Em vez do bem, praticam somente o mal, sem dó nem piedade. Nossa mãe, Gaia, está sendo sacrificada. Tanta agressão, a maior falta de respeito, assim não tem jeito. Não se admirem do que está aparecendo, pois, na verdade, não tem causa sem efeito. Nossa mãe, Gaia, está sendo sacrificada. Tanta agressão, a maior falta de respeito, assim não tem jeito. Não se admirem do que está aparecendo, pois, na verdade, não tem causa sem efeito. A esperança é a última que morre. Está dizendo que tudo isto vai passar. Meu Deus, quando será? Até lá vivermos pela fé no santo amor de Jesus de Nazaré. A esperança é a última que morre. Está dizendo que tudo isto vai passar. Meu Deus, quando será? Até lá vivemos pela fé no santo amor de Jesus de Nazaré, assim como Deus quer. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Muito obrigado aí pela manifestação, extremamente valorosa. Espero que tenha nos ajudado aqui a todos. Vamos continuar o nosso contato e fique com Deus. Um bom domingo, um feliz Dia dos Pais para todos. Tchau, tchau. Tchau, fique com Deus. Gratidão, gratidão. Grande abraço a todos. Valeu, Gratidão, obrigado. feliz Dia dos Pais. Tudo de bom para todos. Obrigado. Feliz Dia dos Pais para todos. Muito obrigado.
E aí, Silas, muito obrigado pela força aí, pela técnica, pela organização. Tá? Muito obrigado, Padrinho Felicidades Paulo aí a Roberto. todos. Agradecer a todos, reforçar mais uma vez aqui o pedido de desculpas do Felipe Ferreira com a transmissão para os YouTubes que começou atrasada, mas nos outros canais foi tudo ok, tudo foi gravado, transmitido. Graças a Deus, todas as pessoas foram alcançadas, foi um sucesso. Agradeço a todos, então, e fica aqui, Padrinho Paulo Roberto, sempre aberto, tá? Sempre que o senhor quiser fazer as reuniões, vir participar, fazer o necessário, pode organizar. Aí, o Felipe, pode cancelar aí a transmissão dos YouTube, Rafael no Facebook, o Rafael também a sala, por gentileza, Rafael. Muito obrigado a todos, obrigado, padrinhos e madrinhas. Um grande abraço. Valeu.